Boa noite aos nossos irmãos espíritas, aos nossos irmãos trabalhadores da Legião Espírita Francisco de Assis, a todos os nossos irmãos da cidade de Japeri e todos aqueles que participam conosco desses nossos encontros, dessas quartas-feiras. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de estarmos reunidos no entorno das mensagens do Evangelho, das mensagens espíritas, das mensagens que nos trazem os anjos, os amigos espirituais, para que nós possamos, através delas, encontrarmos os subsídios necessários para que nós possamos vencer as nossas más inclinações, vencermos-nos na busca que travamos pela nossa saúde moral, pela nossa reforma íntima, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, amorosas, caridosas. Vencermos-nos é o nosso objetivo. E eu espero sinceramente que nós possamos, através desses estudos, de alguma forma, nós possamos nos fortalecer, que esses estudos possam, de alguma forma, nos auxiliar. A mim, eu confesso, ajudam muito, naturalmente. Sou muito grato. Agradeço a Jesus pela oportunidade. Agradecemos a todos os nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, nossa família espiritual. Agradecemos aos dirigentes da nossa instituição espírita e a todos aqueles que pacientemente participam conosco desses nossos momentos. Sempre agradecemos, que todos possam sentir a minha mais profunda gratidão. Eu gostaria de iniciar o estudo de hoje relembrando o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Num determinado momento, Kardec teria iniciado o estudo expondo exatamente uma passagem nos Evangelhos em que Jesus recomendava aos seus discípulos que eles se preocupassem no momento de dar, de doarem, de fazerem a caridade, que a preocupação deles fosse algo tão importante, tão grande, que não soubesse nem a nossa mão esquerda aquilo que é dado pela mão direita, no sentido de nós evitarmos a demonstração da nossa caridade, a ostentação daquilo que fazemos. Dizia Jesus, então, dizia aos seus discípulos, exatamente para que os seus discípulos e todos aqueles que o ouviam se preocupassem em serem anônimos no momento de auxiliarem alguém. Isso tem vários motivos. Conforme nós vemos em Allan Kardec, naquilo que Kardec escreve logo após essas passagens, nós começamos a compreender porque quando nós fazemos a caridade, quando nós auxiliamos alguém, quando nós ajudamos verdadeiramente, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa própria exposição, no sentido de nós não passarmos a imagem aos outros e algumas vezes até a nós mesmos, no sentido de iludirmos-nos de que nós já somos bons o suficiente, do quanto nós somos caridosos. Nós temos uma passagem muito curiosa contida nos evangelhos, particularmente Marcos e Lucas, se eu não me engano. Naquela passagem do óbolo da viúva, iniciava exatamente mostrando uma mulher pobre que se aproximava do gasofilácio, onde por ali deitavam moedas em donativos, em doações aos templos. Mas antes daquela mulher, que teria tirado apenas 2 moedas, derramaram em grandes somas, grandes quantidades, conforme está no Evangelho. Outros que passaram antes dela derramaram grandes somas em moedas, fizeram importantes doações. E segundo nos ensina o Evangelho, aquelas pessoas certamente já foram recompensadas, porque elas queriam exatamente, ao fazerem a doação, terem a imagem de pessoas tementes a Deus, de pessoas caridosas. Elas queriam aparecer como pessoas boas, enquanto aquela mulher depositava ali não apenas as moedas, mas também toda a sua sinceridade na sua ação, naquilo que ela fazia. Então Jesus alertava aos seus discípulos dos riscos de nós parecermos, de nós ostentarmos o bem que fazemos, porque corremos um sério risco de passarmos a imagem de pessoas caridosas que ainda não o somos, de pessoas boas que ainda não o somos. Estamos todos nós nessa luta e nós podemos cometer alguns equívocos, inclusive nos iludir, no sentido de passarmos ou vendermos essa imagem da santidade. Diz Allan Kardec, que todos nós devemos tomar muito cuidado, tomarmos muito cuidado com essa imagem que nós vendemos, e a caridade tem que ser no anonimato. Não apenas para nós preservarmos a nossa imagem no sentido que nós expomos,
mas também para nós preservarmos aquelas pessoas que por algum motivo recebem o donativo, recebem o auxílio, recebem a caridade. Nós não sabemos o quanto aquelas pessoas, de que forma aquelas pessoas se sentem, o quanto elas podem se encontrar humilhadas. Nós sabemos que estar carente de bens materiais, estar pedindo auxílio, recebendo auxílio, é para muitos de nós motivo de muita vergonha, porque denota uma derrota social. Dependermos da caridade, do auxílio alheio, a dificuldade de pedir qualquer coisa sempre vai revelar nossa derrota social, então acaba sendo algo humilhante, e a exposição da caridade pode fazer com que as pessoas se sintam mal. Num determinado momento, Chico Xavier teria falado sobre isso. Ele teria dito que existem pessoas que não sabem distribuir os pães. Elas pegam os pães e atiram o pão na face. Esse pão até alimenta naturalmente, porque é constituído de carboidratos, de vitaminas, mas é amargo. É naturalmente de um sabor extremamente amargo. Devemos tomar muito cuidado na hora de nós auxiliarmos, exatamente para que nós não acabemos vendendo a imagem de pessoas boas que nós ainda não o somos, mas também para que nós possamos preservar aquelas pessoas que são assistidas, que são atendidas, que naquele momento nós temos a oportunidade de auxiliá-las, que nós possamos preservá-las para que elas não se sintam mal, para que elas consigam, de alguma forma, ao receber o alimento, ao receber o auxílio de qualquer ordem, sair desse encontro ainda de cabeça erguida, na certeza de que aquilo é temporário, de que aquilo é mais um favor para quem faz do que para quem recebe. Então Jesus já nos alertava, nós encontramos isso nos evangelhos e explorado no Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós, que nos candidatamos ao seu discipulado, nós nos preocupássemos com a ostentação da caridade e que nós seguíssemos exatamente a sua recomendação, para que nem a nossa mão esquerda soubesse o que faz a mão direita. Porque muitas vezes nós nos regozijamos, nós nos sentimos bem, nos orgulhamos de fazer o pouco bem que nos é dado, que nos é permitido fazer. Isso faz com que nós percamos um pouco a noção da nossa própria realidade, nos achando bons demais. Essa imagem que é vendida quando nós temos a oportunidade de servir, de auxiliar, que nós possamos aprender que a única coisa que nós devemos esperar da caridade que fazemos é o bem-estar daquela pessoa que recebe. Quando nós entregamos pães, que nós tenhamos aquela sensação agradável de que aqueles pães verdadeiramente saciam, alimentam, aqueles pães reconfortam. E quando eu falo aqui de pães, naturalmente que nós estamos falando apenas dos pães materiais, mas dos pães de toda a ordem, de uma palavra amiga, de um abraço, de um consolo. Na nossa fraternidade também são pães que nós distribuímos. No ano de 1927, Chico Xavier, ainda muito jovem, estava ele de joelhos fazendo as suas orações, como de costume. Ele que tem origem católica, costumava orar de joelhos, e ele, segundo ele, estava num quarto escuro fazendo suas orações, quando de repente ele viu o quarto ser invadido por uma luminosidade como ele jamais tinha visto. Era uma luz violácea, era uma luz intensa, e essa luz, conforme foi se aproximando, se revelou numa mulher. Aquele ambiente foi completamente invadido por um perfume de rosas, e ele, na sua simplicidade, tentou se levantar convenientemente, mas ele sentia que deveria permanecer de joelhos e assim ele se manteve. Quando essa senhora se aproximou dele, se identificou para ele como sendo alguém que se chamava Isabel e que estava ali para auxiliá-lo, que ele deveria então assumir o compromisso de alimentar os esfaimados distribuindo pães. Ele então questionava: mas senhora, como poderei auxiliar as pessoas, os esfaimados da minha cidade, se às vezes não possuo pão nem para mim? Não raro, no meu próprio lar nós não temos pães suficientes. E aquela senhora dizia o seguinte: para que ele confiasse,
porque ela iria então buscar auxílio nos mensageiros, nos trabalhadores do Cristo, para que jamais faltasse pães para ele. A única condição era que ele jamais vendesse sua mediunidade, jamais utilizasse os recursos da sua lavra mediúnica, das suas atividades mediúnicas para proveito próprio. E se ele agisse assim, jamais lhe faltariam pães para que ele pudesse distribuir, que ela iria acionar espíritos amigos, espíritos ibéricos, segundo ele relata no diálogo, para que jamais lhe faltasse pães. Ele então atendeu, embora não tivesse compreendido exatamente o teor do diálogo que ele havia travado. O espírito então retorna de onde veio e de repente ele se vê novamente sozinho, às escuras no lar. Ele então fica com uma pulga atrás da orelha sem saber exatamente quem era aquele espírito, quando cerca de uma semana, ou um pouco mais, lhe aparece um espírito usando vestes sacerdotais. Ele reconhece como sendo um sacerdote católico, e esse espírito então se dirige ao Chico e começa a esclarecê-lo da visão que ele havia tido. Tratava-se da da rainha Isabel de Aragão, que viveu no século XIII para o século XIV. Ela foi casada com o rei Diniz e ela teria sido uma mulher muito, muito, mas muito caridosa. Teria sido uma dessas personagens que entram para a história através da capacidade, da quantidade de amor que souberam distribuir enquanto estiveram entre nós. E disseram para que o Chico não se preocupasse, que ele iniciasse a tarefa de distribuir os pães, que os espíritos iriam sustentá-lo. Diz que uma semana após esse encontro, o Chico teria ido pela primeira vez à periferia de Pedro Leopoldo, onde lá na periferia, onde viviam pessoas à mendicância, pessoas sem teto, pessoas sem lar, pessoas sem nada, ficavam lá os execrados da sociedade. Lá existia uma ponte onde embaixo dessa ponte essas pessoas se abrigavam. O Chico teria ido pela primeira vez com apenas 8 pães dentro de um cesto. Começava ali no ano de 1927 uma tarefa que iria se multiplicar muitas vezes até o momento que o Chico então sairia da cidade de Pedro Leopoldo, muito embora essa obra continuasse de alguma forma. Quem era esse espírito que se apresentava para ele como Santa Isabel? Nós sabemos muito pouco sobre a biografia dessa personagem. Nós sabemos que era um espírito extremamente iluminado. Uma vez perguntaram ao Chico, esse espírito então que iniciou a tarefa da assistência social, a tarefa dos pães, por que não tem nenhuma mensagem assinada por ele? O Chico teria respondido à pessoa que o interpelava, dizendo que tem sim. São muitas as mensagens desse espírito, só que esse espírito nunca utiliza o seu próprio nome, sempre tenta manter-se no anonimato. Mas ele revela então uma das obras em que esse espírito estaria presente. Logo na obra Nosso Lar, nós temos lá a Irmã Veneranda. A Irmã Veneranda seria o espírito de Santa Isabel de Aragão. Aquele personagem aragonês que na mais tenra idade consorciou-se com o rei Diniz. Nós sabemos que no ano de 1270, ao finalzinho do século XIII, então, reencarnava esse personagem para nos trazer essas lições, esses exemplos maravilhosos. Teria vivido entre 1270 e 1336. Essa aragonesa, ela se casa aos 11 anos de idade, por procuração. Ela não pôde ir pessoalmente a Lisboa, ela não pôde ir pessoalmente a Portugal, encontrar o seu esposo, Dom Diniz, que tinha cerca de 17 anos nesse momento, exatamente pelas tensões políticas daquele momento. Eles tiveram que aguardar que os ânimos se acalmassem. Então, com 16 anos, ela vai a Portugal e oficializa o seu casamento com o rei Diniz, dando a ele 2 filhos, 2 herdeiros. Mas ele era uma pessoa muito incompreensível, ele era um devasso, teve filhos fora do casamento. Ele era uma pessoa muito egoísta, uma pessoa muito difícil, vivia envolvendo Portugal em pequenas batalhas, em guerras, e ela vai ser lembrada exatamente por ser exatamente o oposto, o contrário de tudo que o rei Diniz fazia. Ela era uma pessoa boa, pacificadora. O envolvimento dela na política, embora fosse um envolvimento pequeno, sempre foi voltado para apaziguar,
para auxiliar, para diminuir tensões. Ela era reconhecida como alguém que levava a fraternidade a sério. E nós temos inúmeras passagens nos seus registros biográficos, diz que na sua infância ela já tinha o hábito de distribuir pães, de auxiliar as pessoas que encontrava nas periferias. Nós vamos encontrar no seu registro biográfico, inclusive, uma curiosidade. Ela, que era uma impressionante médium de efeitos físicos, ainda criança, quando ela visitava os mais pobres, a contragosto dos seus pais, quando ela visitava os mais pobres, materializavam-se moedas de ouro para que aquelas pessoas pudessem se alimentar. E desde a mais tenra idade, então, ela já era reverenciada exatamente por toda a caridade que fazia, mesmo que tentasse manter-se anônimo nesses momentos. Naturalmente que não era uma materialização de moedas de ouro, devia ser um fenômeno diferente, como nós conhecemos, um fenômeno de transporte. Mas, de alguma forma, então, ela cresceu nesse ambiente em que sempre que podia, ela se ocultava dos títulos e exatamente auxiliar os necessitados. Tem uma passagem que todos nós conhecemos na sua biografia. Quando o rei teria saído do castelo por uma tarefa política, ela esperava que ele saísse exatamente para distribuir pães aos pobres, como ela fazia costumeiramente. E ela então pega uma casaca grande, grossa, porque era um período de inverno, era o mês de janeiro, período de inverno em Portugal, e ela enche a sua casaca de pães para levar aos mais pobres. Quando ela está saindo do castelo, o rei retorna por algum motivo. Diz seus biógrafos que ele já desconfiava que ela fazia algo que o desagradava, por isso que ele teria retornado repentinamente. E ele então o flagra saindo do castelo com as suas casacas cheias, com a sua casaca cheia de pães. E ele imediatamente a segura e pergunta: mulher, o que é isso que tu tens aí? Ele teria dito: são rosas, meu senhor. Mas como são rosas? Estamos no mês de janeiro, não existem rosas no mês de janeiro. Abra sua casaca imediatamente. Ela teria então aberto a sua casaca e de repente saíram lá de dentro rosas. Ela teria transformado os pães em rosas, exatamente evitando o conflito conjugal, fazendo com que o rei se constrangisse de alguma forma. Diz seus biógrafos que ao final de sua vida, ela havia conseguido seduzi-lo no sentido mais positivo da palavra, e ele já começava a olhar para os pobres com outros olhos, inclusive nas suas posturas políticas, já começava a olhar os desassistidos de uma forma que ele, enquanto monarca, pudesse construir políticas públicas de assistência. Infelizmente, conforme ele vai se transformando, ele desencarna. Ele desencarna, então, e ela, que era simpatizante de Francisco de Assis, ela vai passar o restante da sua vida no convento das Irmãs Clarissas Velha, no convento de Santa Clara Velha. Ela que era simpatizante das Irmãs Clarissas e passa até o último instante de sua vida lá, cuidando dos pobres que ela podia socorrer através do convento, através daquele mosteiro. E nós temos essa personagem que se ocultava para que ninguém descobrisse quem era ela, que fazia a caridade, que ia à periferia, se vestia de andrajos. Ela que se despia de rainha, retirava a coroa de sua cabeça e ia ter com os pobres, pedia o silêncio e pedia o anonimato. Santa Isabel de Aragão, consorte de Dom Dinis. Essa personagem ela vai nos dar esse exemplo de que a caridade tem que ser anônima, que nós não buscamos na caridade nenhum tipo de aplauso, nenhum tipo de reconhecimento. A única coisa que nós buscamos é o bem-estar daquele que recebe o nosso auxílio de alguma forma, da mesma forma como nós gostaríamos de receber, fazendo o exercício da empatia, colocando-nos no lugar do outro. Nós temos que meditar como é que nós mesmos gostaríamos de receber. Será que nós gostaríamos de, no momento de fragilidade, no nosso momento em que nós estamos dependendo do auxílio da caridade de alguma forma, que nossa imagem fosse exposta? Temos que tomar muito cuidado, principalmente nesses dias de redes sociais, nesses dias em que nós gostamos de expor imagens que nós ainda não possuímos, de felicidade, de caridade.
Nós gostamos de ostentar, como falam os mais jovens no jargão popular. Nós temos que tomar muito cuidado, exatamente para nós não acabarmos vendendo uma imagem equivocada e tampouco humilharmos aquelas pessoas que se encontram momentaneamente em situação delicada, em situação difícil. Coloquemo-nos sempre no lugar do outro, meu irmão, e que a nossa mão esquerda nem sequer imagine o que anda fazendo a mão direita é a que dá, é a que doa. Que nós saibamos colocarmos-nos no lugar dos outros sempre, e que nós não ofertemos apenas os pães, mas que junto dos pães vão os nossos sentimentos mais sinceros, de esperança, de fraternidade. Num determinado momento, num determinado momento, o Espírito Emmanuel teria falado no livro O Consolador, teria registrado no livro O Consolador sobre as caridades. Qual seria a caridade mais importante? Seria a caridade material ou seria a caridade moral? O Espírito nos fala que as duas caridades são extremamente importantes, mas a caridade material, a dos pães, por exemplo, ela serve por pouco tempo, porque aqueles pães alimentam naquele instante, mas algum tempo depois a pessoa volta a sentir fome e novos pães têm que ser dados. Agora já a caridade moral, a caridade nas lições, dos melhores exemplos, da fraternidade, quando o indivíduo se alimenta dela, ele permanece nutrido, alimentado para sempre. As duas caridades devem caminhar juntas, naturalmente, mas sempre com muito cuidado, para que nós, ao fazermos o bem, não confundamos o bem que fazemos com a caridade, porque a caridade não é simplesmente a ação no bem. Pode até ser que o bem que fazemos seja caridade, mas tenhamos muito cuidado, para que nós não criemos essa ilusão, essa imagem de que nós somos pessoas caridosas. Ainda temos muito que vencermos-nos para chegarmos nesse patamar. E tomemos muito cuidado com os corações que nós tocamos, para que as pessoas possam sair da nossa presença melhores, se sentindo bem e não saírem humilhadas naturalmente. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.